Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Soltando as Feras. Fazia tempo que a gente não gravava com vocês, eu tava morrendo de saudade. E eu tô do lado das minhas amigas, a Dri Bedak. Olá, tudo bem? E a Carlinha Amadeu. Oi, tudo bom? E se vocês acham que na nossa caneca tem água, estão muito enganados. É segredo, não vou contar o que tem. E hoje nós estamos com uma entrevistada que está trazendo assim uma pitada de glamour pro nosso estúdio. Ela é uma das personagens mais famosas do Carinha de Anjo, a tia Perucas. E eu vou deixar ela contar o resumo e a história da vida dela, a carreira dela, que ela já trabalhou na Band, na Globo, no Multishow, na MTV. Vamos lá, Priscila Sol. Ai, que prazer estar aqui com vocês. Já quero chorar. Obrigada querida. por aceitar nosso convite. Mas Obrigada, óbvio, imenso eu aceitei, prazer. eu fiquei chateada de não ter sido a primeira. Culpa da É Carlinha. uma honra estar aqui nessa mesa com a minha irmã, com vocês que são amigas dela e que estão aí estudando para essa profissão tão linda, né? Que ajuda tantas pessoas, principalmente nos dias de hoje. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Vou contar um pouquinho da minha carreira, que também tem muito a ver pra mim, porque cada um encara a profissão de uma maneira, né? Mas pra mim sempre teve muito a ver com a psicologia. Se eu não fosse atriz, eu digo que eu seria arquiteta. Eu adoro arquitetura, decoração e também seria psicóloga, porque a vida é uma grande busca, né? É uma Exatamente. eterna busca. A gente tá tentando sempre se reconectar, entender as passagens as pessoas que passaram pela nossa vida, se tem vida após a morte, o porquê dos nossos traumas, o que a gente consegue fazer ou não consegue nessa vida, se a gente se sente fraco, forte, enfim. A gente tá sempre com essas questões pessoais, emocionais, e a gente tá trabalhando e sendo os nossos próprios terapeutas todos os dias, né? A gente fica querendo ser melhor. Melhorar como ser humano. Sim, né? sim. Espero que todas as pessoas queiram isso também. Que não seja só eu e vocês, mas essa que é a verdadeira busca da vida. E Querer. como que você começou assim? Que você tá falando que você Eu teve só algum... Gente, ela fala muito, bom, é maravilhoso, mas ela fala muito. Você tá falando de algumas questões que você teve, algumas dificuldades, e isso impulsionou você para ser atriz, né? Sim. Então, como que você usou isso para começar a sua carreira? Sim. Eu comecei a fazer teatro porque foi muito engraçado como eu me matriculei na escola de teatro. Eu fiquei um mês ligando para a escola de teatro, porque eu achei o telefone no tijolinho do jornal. Era um tijolinho, né? Não tinha... Você lia lá, Escola de Teatro Macunaíma, que foi onde eu fiz teatro, e tinha o telefone. Aí uma amiga minha, que era mais descoladona do que eu sempre fui muito falante, comunicativa, mas essa minha amiga, ela sabia de tudo, ela é bem despachada, e eu era mais a filhinha da Dona Carmen, né? É porque a nossa mãe sempre fez tudo pra, né? E minha mãe sempre foi muito, muito aquela mãezona, sabe? De levar na porta do colégio, buscar, pegar no metrô, não deixar andar a pé, Acolhedora, mas também controladora, protetora. Super, hiper protetora. Então, eu nunca eu tinha ligado pra algum lugar pra perguntar alguma coisa. Era sempre minha mãe que fazia isso. E aí a Joana se matriculou, essa minha amiga, e me ligou. Aí ela falou: Pri, me matriculei na escola de teatro. Agora você precisa ligar, né, pra se matricular. Se eu pedisse pra minha mãe não ia fazer, porque ela não queria que eu fizesse teatro. Ela me apoiou. Mas depois. Antes, não. Ela queria que eu fizesse outras coisas, que eu estudasse, que não queria que eu fizesse Também teatro. não sabia Quantos anos? disso. Aí isso minha irmã não sabe. Gente, eu não sei tinha de muita 13 coisa, anos. eu tô passada. 13 para 14 anos, antes do meu pai morrer. Isso foi antes do meu pai morrer. Depois que meu pai... Gente, antes do meu pai morrer, eu tenho um pai, ela tem outro, tá? Somos minha irmãs de pais minha irmã, diferentes. Nós somos irmãs de pais diferentes. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Um pouco antes da minha primeira apresentação. E ele me apoiou muito. Mas me apoiou muito porque ele era descoladão. Ele era muito parecido comigo, né? E minha mãe era mais tradicional. Enfim, eu vou emendando um assunto normal. no outro, gente. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que é esse negócio que a gente conversou até um pouco do autossabotamento, da sensação de não ser bom o suficiente, de ser incapaz, de não ter autonomia, porque alguém sempre fez tudo por você, não te deixou quebrar a cara, aprender.
Eu lembro que para me matricular na escola de teatro, eu demorei 1 mês. Eu ligava todos os dias, a mulher atendia o telefone todos os dias. E todos os dias eu desligava na cara dela. É verdade. Você nem conseguia Durante o falar mês, com eu ela. não conseguia falar porque eu achava que eu tava sendo testada já. Pra me matricular na escola de teatro. Ai, meu Deus. Eu ligava e eu falava alô. Ela falava alô. Teatro Escola Macunaíma, bom dia. Bom dia. E ficava. Aí um dia eu falava mais. Eu falava, oi, tudo bem? Meu nome é Priscila. Aí outro dia eu falava, oi, tudo bem? Meu nome é Priscila. E eu ia até o dia que eu consegui falar que eu queria me matricular. Aí a Joana era mais velha um pouco que eu. Ela já era aluna. Ela não entrou como aluna ouvinte. Eu entrei como aluna que não podia ter grade horária. Não podia ter, tipo, um boletim, sabe? Eu não sei, esqueci o nome agora. Que era um boletim. Que você ficava assistindo a aula. Você ficava mais espectadora ali, aprendendo à distância. Eu era muito nova. Eu só podia começar a cursar o profissionalizante de teatro quando eu estivesse no colegial. Eu ainda estava do 8º pro 1º colegial. Então, tipo, eu só podia tinha que estar no colégio para fazer o profissionalizante junto. A única opção mesmo era como ouvinte ali, né? Espectadora. Sim, era só para... Claro que ia estar lá, que eu fiz a escola, um curso livre, como se fosse um curso livre. Mas, enfim, aí eu consegui me matricular, entrei na escola. E foi sempre para eu poder sair desse lugar, para eu ter um lugar que as pessoas pudessem me ouvir. Sem falarem pra mim... Sempre teve muita energia, né? Sem falarem pra mim que eu tava doida, ou que eu era muito ansiosa, ou que eu era muito falante. E que... Então, lá, as pessoas me olhavam, me viam no teatro. Claro que continuavam falando, que eu atrapalhava um pouco a aula, que eu falava demais. Levei altas broncas de grandes mestres, de grandes professores que depois eu vim encontrar e trabalhar mais tarde. Eu tenho um professor, um grande mestre, que eu entrei várias vezes em conflito com ele, que é o Gerson Esteves. E ele uma vez escreveu uma carta para mim, dizendo que quanto melhor se é, mais exigem da gente. Que era por isso de todas as broncas que ele me dava. Que enquanto as pessoas pegavam um livro para decorar e estudar, dias e dias, eu olhava ele, eu tenho TDAH, mas eu tenho uma fixação muito imediata. Boa, é impressionante. De curto prazo, assim. Eu vejo aquilo, eu entendo. Só que se eu tiver que repetir, passar um tempo, alguém me falar uma outra coisa, eu me disperso. Então, eu pegava... Eu tinha um personagem maior nessa última apresentação e o meu pai tinha falecido. Eu faltei nos últimos ensaios. Ele me deu uma bronca muito grande, né? Por mais que tenha acontecido algo muito desafiador, difícil demais, ninguém sabia lidar. E no teatro, gente, o ator é uma profissão que não tem. Ninguém pode te substituir. Eu falo isso pra minha irmã. Muitas vezes, porque a gente é muito diferente, a gente aprendeu ao passar dos anos a se entender, né? Hoje a minha irmã me ouve, me escuta, entende que a gente é completamente diferente, mas eu me sinto à vontade pra ser eu com ela. E ela também, sabe? E a gente não vai pros extremos, porque a gente, quando eu era... Até uns 10 anos atrás, a gente brigava mesmo. Engraçado. De bater. Brigava, a Carla era bem nova. Uma vez nela. a Carla arremessou uma sandália na minha cabeça. Eu Não, fui era assim, muito apegada em coisa material, assim, sabe? E eu nunca fui. E ela é zero. Tipo, ela é de tirar a roupa e me emprestar. E eu sou aquelas que, tipo, tenho cuidado com a mancha. Cuidado com as minhas Pegada. brusinhas. E eu, como eu sou eu era- obrigada, eu pegava as calças dela, que ela sempre foi mais alta que eu, e eu sujava a barra. Não devolvia, Não emprestava. devolvia, emprestava pra não sei o quê. E eu com 30, eu devia ter uns 30 até onde a gente brigava. Já tinha o Vitor, tá, gente? Só pra dizer. Já tinha o meu filho. E a minha irmã com 18 anos, naquela idade chata pra cacete. 18 anos, que acha que é a rainha da cocada preta, que descobriu que não é mais criança, é mulher. Adolescente, né? Aí ela queria a blusa dela. Você viu que já foi pra outro assunto, né? Queria a roupa dela e que não sei o quê. Cheguei lá no quase discussão que ela pegou, arremessou. Porque ela é quietinha, boazinha, eu sou louca. Então. Ela é boazinha, mas na hora que essa daqui explode, ninguém segura. Ela arremessou uma sandália, eu abaixei a cabeça, quase pegou na Dedé. Você lembra disso? Você entrou no meio. Mas enfim, aí eu fui pro teatro pra fazer isso, pra poder manifestar toda essa energia que eu sempre tive. E que isso foi antes do meu pai falecer. Depois que meu pai faleceu,
eu comecei a trabalhar eu sempre fui muito elétrica. Eu comecei a trabalhar um drama. Eu não conseguia chorar na frente da minha mãe, que eu não queria que a minha mãe me visse chorando pelo meu pai, nem que a minha avó me visse chorando, porque minha avó tinha perdido meu pai, meu tio e 2 netas em questão de 1 mês. Então, assim, teve uma parte muito trágica na minha família. Não na família da Carla, na dela. mas a Carla acompanhou. Porque quando meu pai morreu, ela tinha 2 anos. E aí a gente vai falar de psicologia, vai falar de espiritismo, vai falar de mediunidade, vai falar de vida. Não sei se a gente pode chegar aí. Mas minha irmã sempre teve muita mediunidade. Todos nós somos seres mediúnicos. A gente esquece que a gente é um ser espiritual experienciando uma vida terrena. A gente não é outra coisa. A gente só tá aqui nesse país, nesse planeta regenerador pra gente aprender algo. E minha irmã via meu pai, cara. Eu ficava com a minha irmã cuidando dela, ela tinha 2 anos de idade, e ela ficava brincando com um ser imaginário. E aí, quando ela me descrevia ele com 2, 3 anos, falava, tio, aí ele saía pela janela e ela descrevia meu pai todinho. Só que, então era muito doido, assim, porque a gente sempre teve uma conexão. O pai da minha irmã, que é maravilhoso, ok, não foi tão, e é vivo, não foi tão presente como ela gostaria. Isso é um outro assunto que é importante você falar em algum momento da vida, porque você ama ele tem as questões dele. Também a gente sabe que são questões da vida de cada um. Meu pai também não foi o melhor pai do mundo. Nós somos um país matriarca, né? Um país criado por mulheres, né? Todo mundo tem uma mãe ali que tá... Tô generalizando, mas é um generalizando muito verdade. Sempre sobra mais pra mãe, né? Mas você sempre conviveu com seu pai, né, Pri? Sempre. Melhores amigos, né? Não, sempre. E minha mãe... Moravam junto, vocês? Não, morava... Era... Não, minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 2 anos. Eu separei do pai do meu filho quando ele tinha 2 anos. Minha mãe separou do meu pai da minha irmã quando ela tinha 2 anos. Então, assim, nós somos todos filhos de pais separados e com uma mãe muito forte. Com uma mãe, não. Com várias mulheres fortes. Nós somos criadas por mulheres fortes. A Ivanilde, que é baiana, que veio para nossa casa... porque foi mandada embora, ia sair de uma casa da frente. Minha mãe falou, enquanto você não arranjar um emprego, pode ficar em casa. A gente morava num apartamento pequenininho e dormia meio que todo mundo junto. A Ivanilde, a Dedé, minha mãe. Minha irmã não tinha nascido ainda. E a Dedé veio do Ceará junto com a minha mãe. Minha mãe loira, do olho azul, e a Dedé preta. Quem teve melhor oportunidade de trabalho? Minha mãe, loira do olho azul. A Dedé ficou cuidando de mim até conseguir um melhor trabalho. Só que minha mãe foi crescendo, trabalhando, e a Dedé foi cuidando de mim. Então, por privilégio de branca, eu tive 2 mães, eu posso dizer isso. Uma mãe preta e uma mãe branca. Uma mãe que, antes de mim e da minha irmã, criou 6 famílias e parou na gente. E hoje, nem que a gente viva essa vida até os 100 anos e outras vidas, a gente vai conseguir retribuir tudo que elas fizeram, né? Eu vejo o carinho de vocês com ela. Ela é maravilhosa. Principalmente Dedé e Ivanilde. Eu tenho meus conflitos com a Ivanilde, tenho meus conflitos com a... É família. É mãe, pessoas, virou mãe. família. Elas mandam mais do que minha mãe em casa. Não, e além de família, é todo mundo querendo o outro muito bem. Então, às vezes, você critica. Querendo o outro muito É bem. cuidado, E tem né? uma questão, assim, uma questão social, que é muito importante, assim, que é uma coisa que eu converso muito com a Carla. A gente, infelizmente, por questões sociais, por questões do Brasil e coisas, né, do formato que é aqui no Brasil, a gente nunca conseguiu retribuir para Dedé e para Ivanilde o que a gente está conseguindo retribuir hoje. Né? Porque elas não são empregadas. Elas deram a chance da minha mãe conquistar e dar uma vida melhor para nós, cuidando de nós. Então, assim, a gente vê que hoje no Brasil tem pessoas que ganham milhões e continuam pagando para os empregados, para as pessoas que trabalharam, o mínimo. Sim. Então, assim, hoje a minha intenção é poder falar para Dedé, você precisa receber, agora é sua hora de tomar sua cachaça, sua caipirinha, comer seu camarão e viajar. Sabe? Porque é sua hora de receber. Ela não teve filhos, ela não teve família, Ela viveu pra você. Viveu pra gente. Ela viveu pra gente. E antes da gente, cuidou de 6 famílias. E tem outras... Gente, se for falar disso aqui, dá um filme. De tantas coisas que a gente já observou. Dedé, às vezes, até hoje, tá comendo com a gente, ela levanta com o pratinho assim e fica de pé.
você tá levantando? Ah, tô levantando pra mostrar. Ela levanta e fica com o prato. Ela tá comendo com a gente, tá sempre comendo com a gente, é nossa família. Ela levanta e fica. Aí eu falo, Dedé, senta, Dedé, senta. Ela fala, não, filha, eu gosto de ficar de pé. Aí um dia, conversando com ela, ela disse que antes da nossa família, muitas vezes ela teve que comer em pé. Então, assim, são vários aprendizados que a gente tem. Então, tudo isso, como ator, como atriz, como artista, como psicóloga, como... Não importa a profissão, a gente tem que carregar para a vida as nossas experiências, sabe? Eu não sou preta. Eu não sou. Eu não tive a dificuldade de uma pessoa preta. Eu não tive a dificuldade de uma pessoa alcoólatra, que nem meu pai tinha essa dificuldade. Eu não tive a dificuldade de uma pessoa totalmente controladora, que nem minha mãe, no extremo. Uma pessoa que teve uma vida difícil pra caramba, que teve que mostrar pra todos os homens da família que ela era capaz de chegar onde ela chegou. Eu não tive, mas eu tive a experiência de viver. E aquilo faz parte de mim. Talvez eu carregue para outra vida, aquilo é aprendizado. E eu preciso, se não botar nas minhas personagens, trazer essa energia para quem tá ali do meu lado. Eu te sou grata por todas as minhas personagens. Nunca foi fácil, a Carla sabe. Eu nunca emendei um trabalho no outro. Nunca tá... Tipo assim, eu fico ouvindo, né? Muito engraçado. Eu vejo a pessoa tá numa novela ou tá num negócio e já tá com 3 propostas de não sei aonde, 4. Falo, caramba, será que... Deve ser bom ser assim, né? Eu viver isso. Mas pra mim sempre foi bem desafiador. Só que hoje eu vejo que não existe caminho certo e errado. São caminhos. Talvez se eu tivesse emendado uma novela na outra, eu não tivesse trabalhado coisas tão profundas em mim que eu precisava trabalhar. E que eu não podia sair dessa vida sem trabalhar. Entendeu? Eu não podia sair dessa vida vomitando todos os dias, cara. Eu tinha bulimia nervosa. Dos 15 aos 37 anos, eu vomitei quase todos os dias da minha vida. A bulimia, ela começou bem junto com o teatro também. Foi quando o pai dela... Foi quando meu pai seu morreu. pai faleceu que aconteceu. Eu comecei a comer em excesso. Eu não tinha droga, eu não usava droga, eu não tinha uma vida sexualmente ativa, quer dizer, eu era virgem, nem ficava com ninguém, estava começando a ficar com os meninos quando eu perdi a minha referência masculina. Quando eu perdi minha base, assim, sabe? A verticalização, o aterramento. Não estou falando de gênero, mas a energia da ação, a energia masculina, a energia que te orienta, que te, sabe? Que te leva... te dá segurança. Eu perdi isso. Então, eu comecei a comer, né? Era o único lugar... A compulsão alimentar é uma droga silenciosa. Se eu for puxar em Viver a Vida, que foi minha primeira... Foi minha segunda novela, fiz em Água na Boca também... Quando eu encontrava uma pessoa ou outra, tinha um comentário ali, uma coisa... Mas Água na Boca tinha 2% de audiência. Era uma audiência muito baixa, né? Uma novela que eu sou muito grata. Fiz grandes amigos, um roteiro maravilhoso. Aprendi a trabalhar ali. Tive diretores incríveis, parceiros incríveis, mas que não tinha audiência. E eu fiz com o mesmo carinho das outras. Só que a audiência é importante porque você... determina a quantidade de pessoas que você vai tocar. Né? Você vai acessar. Sim. Por isso, assim, eu sou uma atriz que vim do teatro e amo teatro. É lá onde é onde eu me desafio muito por conta do meu TDAH. Eu nem sei falar isso. TDAH. O teatro, pra mim, me dá aquela sensação, e pra todos os atores, até quem não tem, é a sensação de vou morrer. Vou morrer e aí você tô vivo. Eu acho que além da sensação é onde você consegue gritar mais. Não, porque na TV você tem que ficar um pouquinho mais contido, né? No teatro, como você fala desse seu histórico, que você não tinha quem ouvir você e você precisava falar e você vai procurar o teatro. Mas eu sou assim na TV também. Eu sou assim na TV, eu sou assim em casa. Quando eu tenho que falar, eu tenho que falar. Então, assim, no teatro... Mas você desenvolveu isso? Porque quando você era criança, adolescente, não. Hoje eu entro em conflito muito grande com a minha mãe, porque hoje ela vai ter que ouvir tudo que eu não ouvi. Ou não? Não, eu não tinha... Eu gaguejava, né? Eu não conseguia completar uma linha de raciocínio. Hoje eu falo bastante, mudo de assunto, mas eu consigo completar uma linha de raciocínio. E o teatro também me serviu como isso, porque eu tinha um roteiro. Então, não tinha como fugir muito daquele roteiro. Então, eu tinha começo e meio fim. Eu não conseguia... Como eu tinha também na escola, era uma característica minha, eu sempre fui muito ansiosa, porque as pessoas
eu tinha pouco lugar na minha família. As pessoas sempre riam muito da minha cara. Eu lembro dessa imagem. Eu tenho essa imagem. Talvez também tem isso na psicologia que vocês estão estudando, que seja uma percepção minha. Entendeu? E é isso, Assim é o como a aprendizado. relação sua com a mamãe. É o aprendizado. Então, essa é a busca, é uma percepção minha. Às vezes, uma pessoa fala alguma coisa pra mim que pode ser uma besteira. E eu me Te dou. toca de um jeito diferente, Me né? dou um pouco ali, me sensibiliza, sabe? Porque aciona gatilhos em mim que me remetem àquele momento, que eu tava fragilizada, eu era criança, eu tinha uma família de pais separados, que eu amo muito a minha família por parte de pai, mas a minha família, na época, anos 80, minha mãe separou do meu pai, não queria mais estar com meu pai, então tinha uma rixa ali das minhas tias com a minha mãe, Você coisa. ficava ali no meio. Ficava ali no meio, eu tinha primas da mesma idade, eu vi esses dias, e isso eu posso falar aqui porque minhas tias sabem, entendeu? Se não sabem, vão saber agora. Vou saber agora. Mas é isso, eu não tenho mais problema em esconder nada, porque é tudo com muito amor. Eu amo muito essas minhas tias, eu amo muito essas minhas primas. Mas tinha uma coisa, a Carmen separou do Mica, me senti um pouco excluída ali, sabe? Como meu pai nunca tava, porque tinha festa de família, viagem de família, eu tenho uma tendência a puxar isso no meu pai, tá? E eu não quero ser essa pessoa. Eu luto, eu chego atrasada em festa da família, fica todo mundo, cadê a Priscila? Cadê a Priscila? Uma hora eu chego, eu vou. Mas isso acho que é do TDAH, não é não? Meu Eu sou pai assim. faz, vai ver que meu pai era também. Mas eu acho que o Certeza. legal é do tipo assim, você observar nas pessoas como elas são e o quanto você pode ser aquilo também, porque tá no DNA, ali nos genes, né? Eles falam, E eu não melhorar. quero ser E isso. melhorar. E aí Muito você bom. vai melhorando. Esse que é o segredo, o bonito da coisa. Uma coisa né? que eu tava pensando esses dias, né, que eu tava conversando com a minha sogra, eu acho que o que mudou muito na minha relação com a Pri, a vida inteira a gente conviveu junto ali, na mesma casa, mesma criação, com A gente as até mesmas esquecia que a pessoas. gente era filha de pais. Eu nem falo isso. Pra mim, ela é minha irmã de pai e mãe. Só que a Priscila viveu um momento da vida da minha mãe muito diferente. E eu vivi outro. Então, como que eu posso julgar as atitudes dela em relação, por exemplo, como ela entende as atitudes da minha mãe, sendo que eu tava num outro contexto. Segura aí, porque a gente vai falar ainda da bulimia que você não terminou. Mudamos Tem de muita coisa, assunto. hein? Então, segura aí, vamos para a segunda parte do nosso podcast. Para finalizar aqui, eu não posso deixar de falar do nosso patrocinador, nosso querido Flávio Gouveia, que ele é psicanalista e hipnólogo. Então, tá aparecendo o telefone aí, o contato dele para vocês. Gente, saúde mental é tudo. Entre em contato com ele. Um super beijo. Até mais.